bom dia. Meu nome é Davi, para quem não conhece. A gente vai falar um pouquinho na sequência da escola dominical, um pouquinho sobre trabalho. A gente está estudando um livro, quem tiver interesse, é um livro muito interessante do Tim Keller. Ele chama Como Integrar Fé e Trabalho. Tá? Então, acho que essa é uma grande dúvida que a gente tem na nossa vida cristã, né? O que Deus quer que a gente faça no nosso trabalho, né? Como o nosso trabalho seja, na verdade, um serviço, né? Mas um serviço de adoração a Deus. Esse é o tema do nosso capítulo e eu queria começar com uma breve oração, tá bom? Senhor Deus, a gente agradece por esse momento que vamos estudar a Tua Palavra, que o Senhor nos traga reflexões que possam ser importantes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e que a gente possa sempre refletir, Senhor Deus, se nosso trabalho tem sido agradável aos Seus olhos, Senhor Deus, e como fazer ele que ser um fator que glorifique o Seu nome. Eu peço que o Teu Espírito possa nos trazer entendimento, que possa me utilizar e principalmente preparar os corações de cada um. Eu sei que muitas vezes eu não tenho um entendimento da maioria dos trabalhos das pessoas, mas eu peço que da mesma forma seja bastante proveitoso. Eu oro em nome santo do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Quando a gente fala de trabalho, a primeira coisa que me vem à mente, não sei o que vocês veem, né? É como vocês escolheram a profissão de vocês. Acho que aqui a gente tem predominantemente profissionais, raros universitários, eu imagino, mas eu lembro claramente que minha mãe, quando eu falei assim, falei, mãe, eu quero escolher uma profissão. Aí minha mãe, a primeira coisa que ela falou para mim é assim, escolha algo que você goste, porque você vai fazer a vida inteira. Aí a primeira coisa que minha mãe já me explicou é assim, profissão é imutável, né? Porque ela falou assim, escolhe direito, né? Depois não vai mudar. É a primeira coisa que ela falou para mim. E é bem isso, essa ideia que eu tirei dessa frase do Benjamin Franklin, que quem tem uma profissão tem um bem, tá? Isso, eu acho que, não sei se para vocês é muito nítido, mas para mim isso foi muito martelado pelos meus pais, e talvez na minha época de profissão, de escolha profissional em vestibular e tal, isso era muito forte, né? Tanto forte que quando a gente estava no colégio, a gente já era dividido em áreas. A gente tinha pessoal que fazia exatas, no primeiro colegial antigo, humanas e biológicas. E na cada área a gente tinha já aulas específicas e basicamente quem faz biológicas é quem vai fazer medicina. Quem faz exatas é o pessoal que ia para engenharia. Quem faz humanas, de forma geral, eu estou estereotipando, mas é o pessoal que faz a advocacia, né? Então, na minha época, existiam menos profissões para escolher. E a gente tinha que escolher bem entre essas três profissões, né? Só que aí minha mãe me falou uma segunda coisa, né, que ela é muito importante. Faça o que você gosta para você fazer muito bem feito, né? E aí a primeira coisa que me veio à cabeça é o que eu gosto, o que me traz paixão, que é a segunda parte, né? Que quem tem uma vocação tem um cargo de proveito e de honra. Porque quando a gente faz algo que a gente gosta, que a gente ama, né, a gente faz com outro empenho, né? E aí eu lembro disso da minha mãe falando, né? Só que depois da minha vida, eu lembro muito claramente que não foi só essas frases que meus pais falavam que soavam importante para mim, né? Eu lembro que quando eu estava escolhendo a questão profissional, eu não estava satisfeito de simplesmente fazer o que meu pai curtia, ou o que meu pai queria, ou que minha mãe achava que era uma boa profissão, ou uma profissão que talvez ia me trazer status, alguma coisa. Eu lembro claramente que, para mim, eu precisava de algo mais. Eu precisava falar assim, Deus, é isso que você quer que eu faça? Né? E é isso que Paulo ele fala assim, nesse trecho de Coríntio. É um trecho que ele está dando várias normativas. Ou seja, as pessoas viviam numa maior bagunça do mundo. Coríntios é conhecida por uma igreja que vivia muito bagunçado. E aí Paulo começa a falar em moralidade, começa a falar sobre casamento, e aí depois ele fala de profissão, e aí tem essa frase que está aí, depois ele volta a falar sobre casamento.
E Paulo disse assim: somente viva cada um como o Senhor lhe determinou, cada um como o Senhor o chamou. A primeira coisa quando eu li essa frase e pensei em profissão, é assim, nossa, isso aí é fácil para eu entender, mas eu vejo que hoje as pessoas não vivem desse jeito, né? Porque assim, parece que você viva como Deus lhe determinou, quer dizer, se você está naquela profissão, hoje o que eu vejo que é muito frequente é as pessoas mudarem de profissões, né? E quando a gente vê, na minha época, a gente era na faculdade 100 alunos. Eu posso dizer que talvez 5 alunos dos 100 decidiram não fazer medicina. Né? Eu lembro exatamente, ele tinha feito engenharia, aí depois ele fez o pacote completo que os pais adoram, né? Engenharia, depois fez administração, fez medicina, e aí com certeza o que ele fez? Eu acho que ele fez, o sonho dele era ser músico, né? E aí ele queria fazer música. Aí eu acho que ele chegou para o pai e falou assim: pai, tá vendo? Eu entrei na faculdade que você queria, eu entrei na faculdade que a mamãe queria, eu entrei na faculdade que a vovó queria, agora eu vou fazer a faculdade que eu quero. Né? Era um gênio, cara, para fazer isso. Mas eu vou dizer que na nossa igreja até lembro o Wilson, né? Não sei se vocês lembram do Wilson. O Wilson ele começou como engenheiro e aí depois ele virou médico. Eu não lembro se ele fez alguma coisa diferente. Mas aí quando eu li isso aí, eu fiquei pensando assim: nossa, será que as pessoas vão achar que Deus quer ou explicar que Deus só existe uma profissão certa para cada um? Porque se a gente for ensinar isso, nossa, a gente não vai dar certo, né? E isso está num contexto de casamento, né? E isso é muito claro no casamento. No contexto que Paulo está falando sobre casamento, o que ele quer explicar é que, sim, Deus determinou, né, um momento na sua vida, mas a partir disso ele comissionou, ele chamou cada um de vocês, né? Então, quando a gente fala em profissão, e aqui ele está no contexto de falar de escravos, né? Então ele fala assim: se você é escravo, beleza, seja feliz como escravo, não fique triste como escravo, né? Se você foi circuncidado, seja feliz como circuncidado. Se você não foi, também não precisa se circuncidar, né? E aí, mas aí Paulo fala uma coisa muito legal. Mas se você foi chamado sendo escravo, não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga, né? E aí eu acho isso bem legal, assim, quer dizer, Deus fala assim: você foi chamado para aquela profissão, mas dentro daquela profissão você tem uma capacidade gigante de crescer. E cresça, faça isso. Aí eu falei assim: agora esse versículo faz sentido nesse contexto de profissão, né? E o que eu queria trazer para vocês, eu acho que é muito isso. O chamado, que é o kaleo, na verdade, ele não vem da pessoa, né? E quando a gente olha Romanos, eu vou pedir para alguém abrir, Daniel, você abre Romanos 8, 29 e 30, né? Que esse chamado ele não é uma coisa que nasceu em você. Ele é muito mais de algo que nasceu em você. Ele foi dado por Deus. Ele foi escolhido por Deus. Romanos 8, 29 e 30. Consegue ler, Daniel, daí? Obrigado, Daniel. Eu gosto muito desse contexto, né, que ele está falando, porque ele está falando sobre igreja, cristãos, depois ele fala do Espírito Santo, depois ele fala sobre que o Espírito Santo nos traz vitória, e a gente já venceu esse mundo, e aí ele começa a falar sobre isso, que Deus escolheu cada um de vocês, né, antes de vocês serem salvos, antes que vocês valessem alguma coisa muito importante, Deus chamou. E é essa palavra que eu quero refletir um pouco para vocês. E eu acredito, da mesma forma que na vida cristã, Deus chama cada um de vocês,
como na vida matrimonial, Deus chama também para cada um de vocês, como também na vida profissional, Deus chama cada um de vocês, né? E esse chamado, que eu acho bem interessante, ele tem um caráter muito individual. O que é um chamado para vocês não é um chamado para mim. E isso é muito claro, por exemplo, porque às vezes as pessoas vêm falando sobre assim, pô, por que você escolheu medicina, né? E aí eu lembro que quando eu conto a história, aí eu falo assim, e cara, tem um versículo que Deus falou comigo nesse versículo. Aí eu leio esse versículo para as pessoas falam, ah, legal. Tipo assim, né? Para mim não faz sentido nenhum. Mas, cara, eu tenho muita certeza que para mim faz muito sentido. Porque é o que mudou. Porque quando eu estava lá estudando, rachando a cuca para tentar entrar no vestibular, eu estava fazendo um devocional. E eu estava orando, falando, Deus, eu quero que tenha certeza absoluta que isso vem do Senhor. E aí eu falo assim, a gente quer essa certeza porque, na época de vestibular, tem uma coisa muito curiosa. A gente tem muito medo de não passar. Não sei se vocês lembram disso. E se isso vem de Deus, com certeza eu vou passar. Eu lembro que eu fazia muito essa associação, que é errada, é muito perigosa, mas eu estava essa barganha com Deus. E eu lembro que Deus falou assim, por um versículo, falando assim, para mim, eu quero que você trabalhe nessa área de saúde, né? E aí eu fiquei assim, nossa, eu tenho certeza que isso veio de Deus. E na minha vida eu posso falar que eu tenho muita convicção que isso foi uma vocação, no meu caso, né? Que a minha escolha profissional, para mim, assim, foi algo que Deus separou para a minha vida, né? Só que, e eu vejo que em muitas situações, eu vejo que Deus conseguiu aproveitar essa minha profissão para trazer o evangelho para as outras pessoas. Mas eu queria trazer uma coisa para vocês pensarem, que existe uma vocação coletiva, que é na igreja, né? Que é o corpo de Cristo. Que, a partir do momento que a gente tem um corpo de Cristo e trabalha junto, essas profissões individuais, esses chamados individuais, Deus pode muitas vezes agrupar e fazer uma grande obra pela profissão de cada um. E eu acredito muito isso na Igreja Vida Nova. Acredito tanto, por exemplo, que, por exemplo, quando a gente conheceu o tio Paulo e a tia Miriam, a gente lembra dessa época, eu não lembro o ano, mas foi um carnaval, que acho que a Michelle e a Tati, eles foram para Piaí. Lembra dessa história? O tio Paulo e a tia Miriam estavam em Cajamar, eles estão indo para Piaí, a gente pode ir junto? Vão, elas foram junto. Quando elas voltaram, eu falava assim, a gente conheceu o pessoal de Apiaí, a gente precisa fazer alguma coisa lá. Aí começou na igreja, vamos lá, e aí a gente fez a primeira campanha, ou enfim, a primeira mutirão de saúde em Apiaí. E aí começou um ministério muito bonito, que aí o pastor Marcelo, junto com o pessoal do Ministério na Secretaria da Saúde do local, começaram a fazer muitas campanhas. E eu vejo que como Deus foi gracioso usando a nossa igreja, porque pegou vários profissionais de diferentes áreas, da área de saúde. O Paulo, apesar de ser profissional de saúde, ele é muito bom em organizar, né? Então ele é um bom administrador, ele começou a organizar, pediu doação, e cada um na sua área, cada um na sua expertise foi contribuindo para fazer uma obra grande. E é isso que eu sonho na nossa igreja, que cada um na sua profissão, no seu lugar que você está, você tem um papel muito importante para contribuir no reino de Deus. E coletivamente, a gente tem um papel muito mais forte, né? Mas às vezes a gente tem essa questão da dicotomia, né? Ou seja, será que existe uma profissão que é mais religiosa, ou uma profissão que é mais agradável aos olhos de Deus do que outra, né? E isso pode interferir na minha escolha profissional. Eu vou dar um exemplo, que ontem a gente estava almoçando, e aí um advogado estava me explicando como que faz aquisição e fusão de empresas. Aí ele falando assim, nossa, isso é muito legal, tal, e eu olhando assim, nossa, não estou entendendo nada do que ele está falando, assim, porque a empresa A se fundir com a empresa B, eles melhoram as suas necessidades e ampliam o seu alcance, né? E como se faz isso, e como divide o lucro? Eu falei, nossa, não tem nada disso. Mas aí eu fico pensando assim, às vezes na profissão, o livro ele coloca muito o mercado financeiro. Como que um cara que trabalha no mercado financeiro pode adorar a Deus, né?
E é bem interessante isso, porque às vezes a gente acha que não, que simplesmente nós vamos trabalhar no mercado financeiro, ganhar muito dinheiro para a empresa, e através disso a gente vai dizimar para a igreja, e essa é a contribuição da minha profissão. Mas o livro quer dizer que não, né? Existem formas de sermos bons mordomos da palavra de Deus em todos os tipos de profissões. E o que é mais fácil a gente entender é que a gente tem essa dificuldade de jogar as coisas segmentadas, né? O que a gente faz na igreja vale na igreja, o que a gente faz na empresa, a gente vale na empresa, né? E essa dicotomia tem que tomar muito cuidado, porque ela não existe. Ela, na verdade, é uma invenção nossa. Invenção que Lutero, na época, brigava muito. E por que ele brigava muito? Porque ele falava... Opa, está errado. Porque ele falava assim, não existe profissões eclesiásticas. Se você acha que o cara que é monge, o cara que é pregador, ele é mais espiritual e agrada mais a Deus, você está errado. Porque o cara que vai lá ordenhar uma vaquinha, e Lutero trabalhava na Europa, numa época muito mais rural, aquele cara tem a sua importância. Se o cara é um agrônomo, ele tem a sua importância, né? E isso é tão importante para o reino de Deus. E uma coisa que é muito importante que deriva disso é o quê? Quando a gente separa o secular do eclesiástico, a gente tem muito essa ideia de que é mais fácil evangelizar alguém que entra na igreja, que não me conhece, falar assim, olha, o evangelho é esse, quer aceitar Cristo? Do que o seu companheiro de plantão ou companheiro de seu sócio de consultório, que você fala, olha, você me conhece, a gente já fez tantas coisas erradas, e aí eu quero te apresentar Cristo, né? E aí o cara, ai meu Deus, então não. Então algumas dicas que eu acho que é importante trabalhar, né, é o quê? É lembrar que para a gente trabalhar, a gente tem que servir ao próximo. São princípios cristãos, né? Então, por mais que você ache que aquilo, você está lá apenas para ganhar dinheiro, aquele momento você tem que servir ao próximo. E se você quer servir ao próximo, você tem que fazer as coisas bem feitas. E se você quer fazer as coisas bem feitas, a primeira dica que eu dou é não comece a fazer algo que você não gosta de fazer ou você não tem habilidade de fazer. Tá? Porque isso você já não consegue fazer um trabalho com excelência. Lá na oftalmologia, no meu ano de residência, a gente tem que operar muito no microscópio, né? E aí entrou um cara que era muito gente boa, eu gosto muito dele, mas ele não enxergava de um olho. Ele tinha estrabismo, ele tinha olho torto. E ele queria fazer oftalmologia porque quando ele era criança, ele tinha um olho torto e o olho torto não enxergava, e o professor, que era o nosso professor, operou ele ficou encantado. E aí ele falava assim, eu quero fazer cirurgia de catarata. Só que para operar catarata, operando no microscópio, você tem que enxergar muito bem dos dois olhos, para saber a profundidade. E adivinha o que acontecia? Por melhor intenção que meu amigo quisesse, por mais paciência que eu tivesse com ele não conseguia operar catarata. Ele sempre complicava a cirurgia, tá? Então, a primeira coisa que você tem que refletir é que, para amar o próximo, você tem que ser habilidoso naquilo que você faz. Tá? Então, acho que esse é um ponto. Por quê? Se você é habilidoso no que você faz com excelência. Se você não é habilidoso no que você faz, isso é um mau testemunho. Outra coisa que é importante para a gente lembrar é o quê? É quais são suas reais motivações quando você escolhe uma profissão. E eu acho que isso é uma coisa bem interessante, porque vocês podem falar assim, é fácil você falar que todas as profissões são importantes, sendo você um cara que fez pós-graduação, estudou bastante, e aí você pode falar assim, olha, todas as profissões são boas, mas eu fiz isso. Né? Acho que às vezes a gente pode pensar desse jeito. Mas o que eu posso falar para vocês é que alcançar bens e posições é uma situação que é extremamente cansativa. E outra coisa, para você ser chamado de doutor, isso a gente estava conversando no nosso grupo Célula, né? Na sexta-feira, uma pessoa falando assim, cara, eu olhei para a minha profissão, eu sou um advogado, e eu cansei de que os caras falassem assim, nossa, você é o todo importante doutor, e eu sou o cara ralé, eu cansei disso. Né? E essa foi uma abertura de mente que o cara mudou a carreira dele. Eu achei uma coisa muito legal, porque é inesgotável e é exaustivo
você manter um status quo. Tá? Isso é uma coisa muito importante para vocês pegarem. E a gente tem que lembrar quem a gente serve. Nós servimos a nós mesmos, no nosso trabalho, e se sim, nós servimos a nós mesmos, infelizmente, nossas atitudes vão ter muitos abusos, porque a gente vai querer subir de qualquer jeito. Se a gente serve a gente mesmo, nós vamos viver muito mais estressados, nós seremos muito mais autossuficientes e teremos muito mais a tendência de depreciar nós mesmos e, de tabela, depreciamos os outros. Mas se nós servimos e queremos exaltar alguém que é muito maior do que a gente, primeiro que a gente já entra com o nosso orgulho mais baixo, né? E aí a gente sabe que isso aí faz toda a diferença. E também eu queria dar o exemplo que não existe o trabalho braçal, né? Eu acho que não existe trabalho ruim, né? O trabalho ele é tão importante quanto qualquer trabalho é tão importante quanto, né? E eu acho que isso eu já comentei no Lutero, né? Que o Lutero ele brigava muito. Ele achava que o bispo era tão importante quanto o cara que ordenhava as vaquinhas, né? Porque o bispo precisava beber leite, né? E o Lutero ele criticava. E Deus ama tanto o cara que pregava na igreja, conseguia ler hebraico não, latim, e o outro que não sabia ler, mas ele o dia inteiro ordenhava a vaquinha. Então não existe um trabalho que é melhor ou pior que o outro. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. Se a gente quer transformar nosso trabalho secular, nós devemos orar todos os dias pelo nosso trabalho. Inclusive, quando Jesus nos ensinou a orar, ele ensinou assim: portanto, vós orareis assim. Aí ele fala: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, lembre da onde que está seu Deus. Seu Deus não está aqui na terra, não é você, mas ele está lá em cima. Santificado seja o seu nome, que nosso Deus é santo, portanto nós devemos buscar a santidade. Venha o seu reino, né? E seja feita a tua vontade aqui na terra quanto no céu. A terceira coisa, a gente tem que lembrar que tudo que a gente quer aqui na terra é glorificar a Deus, e nada mais do que isso. E o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Então, orem pelo pão nosso de cada dia, que não é só o dinheiro que você ganha, não é o pão que você compra na padaria, mas é o seu trabalho. É aquela vocação que Deus falou assim, essa é a sua vocação. Isso eu quero que você trabalhe todo dia, que você se dedique todo dia com excelência. Então, concluindo, até mais os trabalhos aparentemente seculares, mercado financeiro, eles podem ser um culto a Deus e um ato de obediência que agrada a Deus. Então, acho que é uma coisa muito importante a gente se lembrar. E quem disse não foi o Tim Keller, foi o Lutero, há muitos e muitos anos atrás, né? Então, é uma coisa, acho que é muito importante a gente lembrar. E uma coisa que a gente também tem que lembrar, que me chamou muita atenção nesse livro, nesse capítulo, que ele falou assim: você tem que lembrar que é a graça de Deus que alcançou vocês, isso foi um chamado. Se a graça de Deus alcançou vocês na forma cru e pecaminosa e podre que você era, isso não quer dizer que a partir do momento que você tornou-se um filho de Deus, e a gente sempre põe, eu sou um filho de Deus, eu sou herdeiro do dono do mundo, hein, pessoal? Eu sou o filho do dono do mundo, então eu posso tudo. Isso não nos faz, simplesmente porque somos cristãos, que somos melhores do que os melhores pais, que nós somos melhores profissionais, artistas, empresários, do que aqueles que não creem nas mesmas coisas que nós, cristãos, né? Um exemplo muito simples que eu tive essa semana foi o seguinte: eu fui fazer uma cirurgia numa moça que não falava nada de português. Aí ela falou assim, ela falava chinês. Só que quem pediu para eu fazer a cirurgia foi um médico judeu, né? Aí eu falei assim, que engraçado. Tipo, eu não perguntei para ela por que você não me procurou, mas procurou um médico judeu. Mas eu falei com minha mãe, e a menina não fala nada de português. Aí eu falei assim, olha, senhora, a gente vai fazer a sua cirurgia, tá? Vou ajudar o senhor judeu, lá no Einstein. E aí minha mãe falou assim, você sabe por que ela procurou um médico judeu? Eu falei assim, por quê, mãe?
porque a fama dos judeus de fazer a coisa bem feita, ela é muito grande. Aí minha mãe falou isso, eu falei, nossa, que bonito, né? Que eu quisera a fama nossa de oriental também fosse. E a gente tem uma fama boa, não é fama ruim, não. Mas, assim, isso não quer dizer que nós, cristãos, somos melhores que judeus porque somos cristãos. É isso que eu queria trazer para vocês. Que vocês entendam isso, né? Então, eu acho que isso é importante. E a partir do momento que a gente deixa de ser um estrangeiro, Deus fala para Abraão, para Moisés, falando, lembra que você foi estrangeiro. Não vá judiar, oprimir o estrangeiro, né? Então, a partir do momento que às vezes a gente chega e fala assim, nossa, meu trabalho é abençoado e Deus está presente em todo momento, você não pode chegar para o seu vizinho e falar assim, cara, Deus não está com você e você está perdido. Às vezes ele vai fazer um trabalho melhor do que você, se você não for aplicado. Então, trabalhar com amor, eu acho que eu tive uma experiência que é bem interessante essa semana. Quando o Isaac falou assim, Tauê, você pode preparar a escola dominical? Aí eu falei assim, tá bom, tem pouco tempo, mas vamos fazer. Aí eu estava no centro cirúrgico, né? Aí eu acabei a cirurgia, tá? Uma moça super legal assim. E aí o enfermeiro entrou assim, falou, senhora, que olho bonito que você tem. E ela estava com o olho operado tampado, né? Aí eu falei assim, ai, Tadeu, vem cá, enfermeiro, né? Cara, esse olho que você falou que é bonito, e você está elogiando e está pedindo para ela te ver, é uma prótese. Aí eu falei assim, nossa, mas está bonito, né? Eu falei, está bonito, mas, cara, não enxerga, né? Aí voltando a história, aí ele perguntou, mas o que aconteceu? Eu falei assim, cara, essa história é longa, mas eu vou resumir para vocês também. Quando essa moça que eu operei há 15 anos atrás, e ela tinha um bebê de colo que ela estava amamentando, ela tinha uma doença que é muito complexa na oftalmologia, que é uma falta de uma proteína. Aí a retina fica descolando. Concluindo, ela falou assim, Davi, você é o cara que eu confio, que você vai operar meu olho, e eu operei. E ficou bom. Aí descolou a retina. Aí depois eu operei de novo, aí ficou bom. Aí descolou a retina. Eu sei que essa história se seguiu por 5 cirurgias ao longo desses 15 anos. Ou seja, é a pessoa que talvez eu mais vi na minha vida, né, na minha vida profissional, e ela passava lá no consultório, passava lá no consultório, passava no consultório. Eu estava na Penha, ela passava na Penha, fui para Paulista, ela passava na Paulista. Ela passou até no Brooklyn, onde eu trabalhava. Ou seja, ela me seguia assim de uma forma muito fiel. E aí, no fim, não deu certo, o olho entrou em atrofia, perdeu a visão. E para a gente é muito chato, tá? A gente sente muito mal, apesar de paciente com certeza pior do que a gente, mas a gente fica muito chateado. E aí ela veio um mês atrás falando assim, sumiu a visão do outro lado. Aí eu falei, e é uma doença que acontece nos 2 olhos. Eu falei, minha senhora, a gente vai ter que operar. Tudo igual que a gente fez da última vez, eu falei, é muito parecido com o que a gente fez da última vez. Até eu lembrei peguei o caso dela e eu tive 2 congressos, um em Sorocaba e um na USP. E aí eu levei o caso dela e mostrei para meus amigos tal, e discuti o caso. Aí todo mundo falou para mim assim, cara, você tem que operar, mas o resultado é muito ruim. Eu falei, eu sei que é muito ruim, eu perdi um olho, né? Que droga. E aí eu lembro que eu fiz o melhor que eu pude, eu juro que eu fiz, e esse lado eu queria fazer o melhor ainda, porque só tinha um olho. E aí ela falou uma coisa para mim que, nossa, me deixou muito tocado. Ela falou assim, Davi, a gente sabe de tudo que você fez e como você se esforçou, e eu te admiro por causa disso, né? Aí eu falei para ela assim, olha, eu agradeço a confiança, eu estou realmente quebrando a cuca, eu vou fazer o melhor de tudo que eu posso fazer para você. Na minha destreza e meu estudo, vai ser o melhor para você, né? E com certeza eu vou orar e pedir a Deus para que também vá tudo bem, porque isso está muito além do meu alcance. E ela ficou muito tocada, né? E o que eu queria trazer para vocês com esse exemplo é que eu acho que o meu testemunho como profissional, ele é muito forte quando você é um bom profissional, espero que eu seja, mas ele é muito mais forte do que simplesmente eu chegar para ela e falar assim, olha, eu fiz tudo errado, mas eu vou orar por você, né? Vou pedir para que Deus faça o 90% que eu não fiz dar certo e agora Deus... E Deus, na verdade, eu não tiro a grande verdade que Deus também pode fazer isso, mas quando Deus escolhe você como um profissional
em qualquer área que você seja, Ele te escolheu por algum motivo. Ele poderia ter feito. Ele podia ter curado a doença assim, num estalar de dedos, né? Ele podia fazer a proteína aparecer e produzir e colar aquela retina dela que ela não tem, né? Mas Deus escolhe muitas vezes usar os seus servos, que Ele chamou, servos que têm defeitos, mas eles vão ser muito aplicados para carregar a honra de carregar a mão de Deus ou a vontade de Deus, tal. Então, o que eu queria deixar de mensagem é que trabalhar com amor, ele é muito importante. Muito mais importante do que simplesmente você só falar assim, eu vou orar por você. Mas quando eu sempre penso que eu falo para o paciente que eu vou orar por ele, cara, eu exponho uma coisa que eu lembro que quando eu era adolescente, eu acho que eu testemunhei numa mocidade, que eu falava assim, ainda, você sabe por que eu não ponho adesivo no meu carro que Jesus te ama? Vocês lembram? Eu não ponho porque o jeito que eu dirigia, quando eu era mais novo, o cara ia olhar assim, se Jesus me ama, o cara dirige desse jeito, está louco que Jesus me ama, né? Eu ia dar um mau testemunho. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é trabalhem com amor, porque a gente não pode ser um mau testemunho para as pessoas, né? Eu acho que é a primeira coisa importante. Eu acho que é importante também reconhecer o chamado de cada um, né? E obedecer ao chamado, porque isso é muito importante. Seria isso que eu queria apresentar para vocês, né? Desculpa, eu não tenho exemplos do meio corporativo, não é minha área. E eu juro que eu tento entender, mas eu não consigo. Mas eu tenho certeza que, como empresário, alguém na área financeira, alguém na área de advocacia, alguém na área eclesiástica, que eu tenho muitos exemplos bons dos meus pais, né? Eu tenho certeza que Deus quer usar a profissão de cada um de vocês. E Deus tem um papel assim. Desde que vocês falem assim, Deus, cara, eu entendo que você que me escolheu. E agora, o que você quer que eu faça? Você fazer com excelência. Tá? Essa era a proposta que eu queria trazer para vocês. Quem quiser, leia o livro. Alguém tem alguma dúvida? Alguma complementação, uma história legal para contar? Vou encerrar, então, porque tem a abertura da Copa. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. A gente pede que o Senhor possa abençoar grandemente a profissão de cada um dos que estão aqui presentes, aos que me escutam também depois na internet. E a gente pede que, a gente sabe que o Senhor escolha de uma forma muito especial. O Senhor colocou cada um desses jovens profissionais no lugar onde eles estão. Que eles possam compreender, amanhã, segunda-feira, quando eles forem trabalhar, ou trabalhar em casa online, que eles possam entender que eles estão ali, porque o Senhor colocou cada um deles ali, Senhor Deus, e que eles possam fazer diferença com o seu trabalho, com o seu testemunho, com as suas ações, e tudo isso possa glorificar ao Senhor. Que aquilo que eles produzam possa ser uma coisa, um produto muito precioso, Senhor Deus, e aquilo seja usado pelo Senhor, de formas que a gente não consegue imaginar. Abençoe a vida de cada um deles, e eu peço que o Senhor possa guardar esse resto de domingo. Em nome santo do seu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.